Então, vamos lá. Brahmarparam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaivatena Gantavyam Brahmakarma Samadhina. Esse verso aqui, o pessoal costuma entoar para oferecer o alimento, né? Quando você prepara um alimento, né, você não, o yogi, né, ele não prepara aquele alimento para os sentidos dele, né? Ele prepara também para os sentidos dele, mas antes disso, ele prepara para o oferecimento a Deus, né? Esse oferecimento a Deus é o reconhecimento de que Deus é tudo, está em tudo e de que nada existe sem ele. Então, tudo é ele. É o mesmo sentido do verso da Isha Upanishads, é o mesmo sentido, que fala Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Então fala Om, esse é o pleno, aquele é o pleno. Quando se tira o pleno do pleno, somente o pleno resta, tá? Então, assim, tudo é Brahman. Tudo é Brahman. Essa é a, a realidade que os Vedas descrevem. Não existe nada além dele, não existe nada à parte dele, não existe nada junto com ele, tudo é ele sozinho dentro dentro da infinitude dele mesmo. Então, aqui, quando a gente vai fazer um oferecimento de um alimento, ou vai olhar para qualquer coisa no universo, vai olhar para nós mesmos, a gente vai ter sempre essa ideia aqui, de que tudo é Brahman. Lembra daquele exemplo lá, da oferecendo a água do Ganges para o Ganges, né? Então é aquilo ali, é de Brahman para Brahman. Tudo é Brahman, nada fora dele. Então, o que, que eles dizem aqui? Brahmarpanam Brahma Havir. Não, o verbo só tem aqui, mas a gente não vai começar por ele. Vai começar aqui por esse primeiro aqui, essa primeira parte aqui. E, então, como não tem verbo nessa linha aqui, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos no nominativo. Então, quem está no nominativo aqui é Brahma e Ravi. Ravi é um é algo que se oferece, né? Ravi. É uma oblação, tá? É aquilo que se oferece no oferecimento, né? Em sacrifício, tá? Que pode ser o quê? Pode ser manteiga, ele fala aqui, ó, manteiga clarificada, pode ser leite, pode ser o suco soma, pode ser grãos, tá? Podem ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa que você ofereça ali no fogo sacrificial, né? Quando tem aquele ritual védico ali, tá? Então, o Havis, ele está no nominativo singular neutro, ele é uma oblação. Então, é aquilo que é oferecido, né? Então, aqui, ó, a oblação, tá? A oblação. Então, nominativo aqui. Outra palavra que está no nominativo, Brahman. Então, as duas palavras são no nominativo. Brahman, aí eu não vou traduzir, vou deixar como Brahman mesmo. Como o substratum do todo, da realidade. A realidade final de todas as coisas. Brahman. Então, o que liga aqui esses dois nominativos é o verbo é. É, tá? A opção é Brahman. Tá? Brahma, Brahma, Arpanam. Aqui de novo, né? Brahma, Arpanam. Ficou quase que é praticamente um composto nominal. Não é um composto nominal, né? São duas palavras aí que estão no nominativo também. Arpanam
vem da raiz arte, tá? Que junta com o sufixo nominal primário ana e mais a marca do nominativo ou acusativo. Então, vamos colocar aqui no dicionário, ó, arte. Ops, arpana. Deixa eu ver como é que está escrito. Ah, tá. Arpana. Então é o quê? É um oferecimento, tá? Ele é da raiz árabe, né? Mas vamos, deixa eu só conferir aqui. Ops. Arpana. Oh, botei errado. Arpana. Então, ele é ou é nominativo ou é o acusativo. Nesse caso aqui, ele é um nominativo, tá? Pelo contexto. Então, arpana. Ah, vem da raiz Vou colocar aqui. Vê se é isso mesmo. Eu vejo. Então, arpana. Arpana, então, é o quê? É o oferecimento, tá? Brahma, arpanam. Duas palavras no nominativo, né? Então, o que liga esses dois nominativos é. O oferecimento é Brahma. Então, ele diz, a oblação é Brahma. Brahma Havis. Brahmarpanam. O oferecimento é Brahma, o ato de oferecer, né? Então, ó, Brahmagnau Brahmana Rutam. Rutam, começar pelo Rutam aqui, que é o nominativo, aqui é o nominativo, aqui é o instrumental e aqui é o locativo. Então, primeiro caso, terceiro caso e sétimo caso. Então, Rutam é o quê? É ru, que é oferecer, mais o particípio passado tá, oferecido, mais a marca do acusativo ou nominativo neutro, né? Só para confirmar lá, Rutam, bota particípio passado, bota como particípio, né? Então é isso aí, ó. Particípio passado da raiz ru, ele pode ser um nominativo neutro, né? Ou um acusativo neutro, né? No singular, né? Ou masculino também. Então, oferecer, ruta, oferecido, né? Só ruta, oferecido. Aquilo que é oferecido, né? O oferecimento, né? Oferecido no fogo, né? Tá? Sacrificado para. Boa noite, Jair. Boa noite, Jair. Então, ruta é o quê? É o oferecido, tá? Aquilo que é oferecido. Vou dar uma. O que é oferecido? Que é oferecido, né? Oferecido, Brahmaná, terceiro caso, né? Por Brahman. Acho que eu vou só tirar teu som aqui, Jair, só um pouquinho, tá? Pronto, tá bom. Qualquer coisa fala no chat. Aí, o que a gente tem? A oblação é Brahman. O oferecimento é Brahman. Oferecido, né?
é oferecido, porque está no nominativo singular. É oferecido. Brahmana, terceiro caso. Primeiro caso, nominativo. Segundo caso, acusativo. Terceiro caso, instrumental. Então, Brahma é Brahma, né? Substrato. Brahmana, por Brahma. Então, oferecido por Brahma. Brahma, mais... Brahma Agnau. O que é Brahma Agnau? É Brahman, num composto nominal, Agni, tá? Com a marca do locativo singular, né? Agnau. Então, é oferecido por Brahman, Agnau. Agni, fogo, Agnau, no fogo. Esse fogo, que fogo é esse? Brahma Agni, Brahmagni. No fogo, que é Brahma. Ou fogo de Brahma, né? Fogo de Brahma. Só para você ver aqui, ó. Agnau. Agnau. Locativo, singular, masculino de Agni. Agni, fogo. Agnau, no fogo. Boa noite, Márcia. Então, oferecido por Brahma no fogo de Brahma. Ou seja, o que ele está falando aí? Tudo é Brahma. É o mesmo aquele verso lá da Isha Upanishad que eu acabei de falar. Esse é o pleno, aquele é o pleno, tirando o pleno do pleno, somente o pleno resta. Então, Brahma, tirando do Sandhi aqui, Brahmaeva, que ficaria, né, no Sandhi Brahmaeva. Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Aqui, o que a gente tem? Aqui é o acusativo, já vou explicar por quê. Aqui é o terceiro caso instrumental, aqui é o particípio futuro passado. E o que é o particípio futuro passado? Quando eu falo assim, fazer, né? É o infinitivo. Quando eu falo a ser feito, é o particípio futuro passado, tá? Então, ó, quer dizer fazer, tá? Kartavyam quer dizer o quê? A ser feito. O que aconteceu aqui? A vogal final ou medial sofreu o guna, ficou kar, mais a marca do particípio futuro passado, tavia, mais a marca do nominativo ou acusativo singular. Do acusativo ou nominativo, né? Kartavyam. Então, ó, quando você vê esse tavia aqui, quer dizer que ele é um particípio futuro passado. Então, é a ser feito. Aqui é gantavyam. Então, a ser alcançado. Como que ele é formado? Raiz gan quer dizer ir. Né? Mais o tavia, mais a marca do acusativo ou nominativo. Gantavya. Só que aqui, quando entra aqui no Sandhi, fica Gantavya. Tá? Gantavyam. Então, Gantavyam quer dizer o quê? A ser alcançado. A ser alcançado. Então, achamos aqui o verbo, né? Aí, depois você acha o verbo, o que você tem que fazer? Você achar o nominativo, primeiro caso. Aqui, ó, Brahman. Então, Brahman, né? Eva aqui ele é indeclinável, né? E ele não tem ordem na sequência, né? Só para lembrar, a sequência de tradução, ela chama de Anvaya. Anvaya. Que quer dizer a ordem de
uma ordem natural de conexão das palavras numa sentença, né? Ou seja, dentro dos versos, né, as palavras elas vão dentro de um arranjo métrico, não necessariamente elas vão na ordem de leitura, elas vão dentro de uma ordem do arranjo métrico, né, que no caso aqui é um anustube, que são 8 sílabas por linha, 4 linhas, né? Então, para você respeitar isso aqui, assim, e além disso tem as combinações aqui de breves e longas, né? Então, para você respeitar isso, você tem que trocar as palavras de lugar. Então, elas vão, por exemplo, o que você leria primeiro poderia estar em último, o que você leria por último poderia estar no meio. Então, como que eu vou saber a ordem certa para poder traduzir isso aqui? Então, é aí que entra esse ânvaya. É aí que quando eu digo lá, ó, primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, seria justamente essa ordem. Primeiro caso, nominativo, depois o acusativo, o instrumental, o dativo, né? Lembra que eu falei? O instrumental, terceiro caso, né? 1, 2, 3. Pulei o vocativo, porque o vocativo entra em qualquer lugar. Né? Aí depois o dativo, o ablativo, o genitivo e o locativo como último caso. Então essa é a sequência, né? Vocativo você pode se colocar no começo, no meio ou no fim, tá? Mas aqui o nominativo, ele sempre você vai nele sempre que depois você acha o verbo, na forma finita, tá? Se não tiver verbo, você já vai direto no nominativo, depois no acusativo, instrumental, se não tiver instrumental, vai para o dativo, e assim sucessivamente. Então, isso aí chama ânvaya, que quer dizer, na verdade, anuaya. É um caminho a ser seguido. Tá, Desculpa, eu vou precisar sair, viu? tá Boa bom, tá noite. bom. Bom curso para Falou, todos. Tchau, tchau. valeu. Então, Brahma é aquele a ser alcançado. Tá? Então, achamos aqui, ó, o verbo, o nominativo, e agora o terceiro caso, Samadhina Karma Brahma. Brahma ser alcançado, o quê? A palavra aqui é Samadhi. Tá? Samadhi. Samadhi quer dizer o quê? Uma meditação, uma contemplação, uma percepção de que tudo é um único substrato, vem de um único substrato, né? Que é uma união, é um todo, um agregado, tá? Então, é aquela visão da desfragmentação. Eu não vejo mais as coisas como fragmentadas. Eu aqui e o mundo lá. Eu contra tudo, tudo contra mim. Eu lutando para alcançar aquilo, tá? Então, essa é o quê? Uma concentração de pensamentos profundos, de abstração, de meditação abstrata ou intensa contemplação de qualquer objeto particular. Também pode ser isso, por exemplo, você vai meditar em Brahman olhando para o oceano, porque o oceano é uma das coisas assim que dentro da natureza é uma daquelas que mais refletem a extensão de Brahma, porque tudo que você fala de Brahma tem que ser entre aspas, né? Quando você olha para o céu e você pode comparar Brahman com o céu, assim, não tem limite, né? Ele vai até o olho onde o olho não vê, né? Ele não tem nada separando ele é uma coisa só. Então ele é dentro dele que tudo está, né? Então você pode pegar um objeto particular na natureza e fazer uma meditação em cima dele, né? Por exemplo, o fluxo de um rio, o sábio vai meditando no fluxo do rio, ele vai ver o quê? O tempo passar, os fatos da vida dele e tal, não sei o quê. Então, quando você olha para o todo, para a natureza, assim, para tudo, você nunca esquece de Deus, né? Você nunca esquece de Brahma. Então, essa é justamente a mentalidade do yogi, né? Aquele cuja mente está sempre unida ao todo, nunca está desfragmentada. Então, o samadhi seria isso. Samadhi também pode ser também aquele estado onde já não é mais uma teoria, é aquilo que você viu, que você já reconhece, que você não tem dúvida, não foi que alguém disse para você, é que você vê, você reconhece, não é que você conhece só, é que você reconhece. Não é jnana, é vijnana.
Boa noite, Regina. Então, não é Jnana, é Vijnana. Um exemplo, né? Você, o da corda e da cobra. Tu tá lá no escuro, passando numa trilha, né? No escuro. Aí fica a luz, né, da lua passando por entre os galhos das árvores e forma aquele lusco-fusco, assim, fica aquela coisa assim. Não é um escuro total, mas também não é uma claridade que deixa as coisas serem nítidas, né? Aí no meio da trilha lá, daquele escuro, daquele meio claro da lua, você vê uma cobra gigante, assim, enrolada. E aí você pensa assim, pô, não vou passar ali, porque essa cobra vai me picar, ela vai me atacar, se for uma sucuri, vai me matar por constrição, né? Vai me engolir, amanhã eu tô saindo no jornal aí dentro da barriga da cobra aí. Então, com base na tua percepção, né, da tua imaginação, o que você vai desenvolver? Medo, ansiedade, você vai tentar ver um monte de solução para tentar passar por outro lugar, aí você vai começar tentar pegar um pedaço de pau, uma pedra, chamar ajuda, né, para poder ver aquilo ali, e você fica travado, né, que você assim, se eu passar ali, ela vai me pegar. Até que passa alguém ali com uma lanterna ali e fala, isso não é cobra, não, isso é a corda, e joga um facho de luz em cima da corda e mostra para você. Então, todos os medos, todas as ansiedades, aquela problematização, né, de como passar por ali, ela some no instante em que você vê que não existe mais a razão de ser. Então, pô, não era a cobra, era a corda. Então, o teu medo, ele acaba naquele mesmo momento, dá até um alívio. Nossa. Então, esse reconhecimento da corda, né, ou seja, de Brahma, ele automaticamente ele vai te trazer um alívio, né? E esse momento, quando ele acontece, ele é um momento de samadhi, tá? Então, aí que ele está falando, Brahma eva tena gantavyam, Brahma é aquele a ser alcançado por esse, né? Tena, a ser alcançado por este, tá? Eu pulei aqui, né? Tena, tá? Esse, tena por esse. E está no mesmo caso, né? Samadhina, karma, Brahma karma samadhina. Por esse, o quê? Que medita na ação que é Brahma. Por esse que medita, né? Ou por esse meditativo na ação que é Brahma. Então, ó, Brahman é o oferecimento. Brahman é a oblação oferecida por Brahma no fogo que é Brahma. Brahman é a ser alcançado por esse que medita e Brahman, que a ação é Brahman. Então, tudo é Brahman. Essa é, por isso que fala, né, chama o cara de yogi, porque a mente dele não vê, não está vendo cobra, está vendo a realidade, corda. Não tem pelo que eu me estressar, não tem pelo que eu me alegrar nesse mundo aqui, né? Como uma coisa definitiva, né? Não quer dizer que o yogi não tem sentimentos. O yogi tem sentimentos, só que os sentimentos dele são alicerçados dentro dessa realidade que ele percebe. Então, ele não é dominado pelos sentimentos, mas ele chora, ele ri, ele vai gostar de teatro, de praia, de pizza. Não é isento dos gostos e aversões, mas é livre da prisão do gosto e da aversão, como Krishna já falou nos versos passados, né? Então, esse cara que é o yogin, ele vê todo o universo e o que ele vê? Ele vê Brahma. Da mesma forma que o cara vê a vaca,
ele vê o leite. Ele vê o leite, ele vê a manteiga. Então, ele já sabe o que tem ali por trás, o que anima todo esse universo. Então, essa aqui é uma forma, né, do cara manter vivo na mente dele o reconhecimento, tá? Não ser dominado pelo ego e continuar tendo uma visão cada vez mais ampla da realidade essencial do mundo, de todos os acontecimentos a todo momento. É um exercício, né? Não é que, tipo assim, eu já tive um samadhi, agora estou liberto, não preciso fazer mais nada. Não, a mente continua, né? Porque tem muita coisa ainda na mente. A mente ainda carrega um balaio de confusão, um balaio de mania, um balaio de reflexos ali que você tem que ir desfazendo. Não é que a mente vai atingir uma perfeição, porque isso não vai existir nunca para a mente. Mas é o mais próximo daquilo que você consegue. Daivameva pareyajnam yoginav paryupasate brahmagnava pareyajnam yajnenaivopajuhvati. Então, Eva, apareyajnam yogna paryupasate. O verbo está aqui, né? Paryupasate é pari, upa, as, né? É as ou é as? Vamos ver aqui. Então, ó, as é sentar, né? Que faz a palavra asana. É sentar, né? E tem aqui também o as, que quer dizer existir, né? O existir. Então, o que ele coloca? É o pare, upa. Porém, o i aqui, quando encontra uma vogal que não seja ele, vira semivogal palatal. Ya, né? Ya. Pariupa. Mais o as, né? Então, as. Então, seria isso. Pariupas. Que é o que? Se aproximar respeitosamente, adorar, né? Essa aqui é a palavra. Adorar. Pariupasate, o passa, né? Assate, né? Ela está no plural. Está no plural porque, ó, terceira pessoa do singular, não. Terceira pessoa do plural da voz média, né? Terceira pessoa do plural da voz média. Por quê? Ó, yogin é o singular, nominativo singular. Nominativo singular de yogin é yogi. Nominativo plural de yogin é yogina, yoginas. Tá? Então, pariupasate adoram, né? Worship. Quem adora? Aí acha o nominativo, né? Yogi, no plural, né? Os yogis adoram, tá? Adoram, ou, vamos dizer assim, é porque pariupasa, tipo assim, é como se fosse isso. Sacrificam, né? Adoram, oferecem, né? Os yogis, para poder combinar, oferecem, tá? Pariupasa, ter. Aí oferece, achou aqui, ó, o verbo na forma finita.
ele está na voz média, né? Tá vendo aqui, ó? Voz média. Então, os yogis adoram, oferecem, né? Aí, verbo, nominativo, acusativo. Oferecem o quê? O sacrifício. Tá? A palavra é yad, que quer dizer adorar, reverenciar, honrar, consagrar, oferecer, tá? Que faz a palavra yajna. Yajna. Hoje eu tô... Faz a palavra yajna. Que é justamente isso aí, né? Ó, também pode ser ó, o yajna, tá vendo? Com A breve no começo. Também pode ser o yajna com A longo. Aqui que é a questão aqui, ó. Do qual é também o verde. O que é o verde, né? Vou colocar aqui, ó. O verde é um fortalecimento da raiz, né? Então, o verde, tá aqui, ó. Verde de A é A longo. Por isso que o IA, quando ele fala assim, ó, Iagnia, quer dizer o quê? Que também é aquele também que sofre fortalecimento na forma do verde. Tá? Então, os yogis oferecem o sacrifício. Daiva. Deva é o quê? É Deus, né? Em minúsculo mesmo, né? Que são aquelas deidades lá, né? Deidades. Tá? Quando fala... Então, Deva é Deus. Quando fala Daiva, que é referente a Deva. Seria tipo divino, tá? Divino. Então, ó, Daiva. Que assim, que se refere ao que pertence aos deuses, né? Que pertence ao que vem dos deuses, né? Alguma coisa que é divino, celestial. Então, esse yagna é um yagna qualquer? Não, esse yagna aqui, ó, ele está no acusativo, e aqui também está no acusativo. Então, esse oferece o sacrifício celestial ou divino, divino. Eva, né? Certamente. Aí ficou faltando essa palavra aqui, ó, apare, que é para, apara. Né? Que ela tá no, deixei para o final. Apara quer dizer outro. É que sem outro, né? Mas na verdade ali, ó, para é outro. Outro, né? Outro que, outro. Quando ele fala aqui, ó, apare, na verdade também é, né? Apare é o nominativo plural do apara. Nominativo plural masculino. Quer dizer outros, né? Então, ó, outros, como é no nominativo singular, no nominativo plural, né? Nominativo plural masculino, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui junto com os yogis. Então, outros, vírgula, os yogis oferecem o sacrifício divino, certamente, né? Ou também, tá? Então, o que ele está falando aqui? São
diferentes pessoas com diferentes mentalidades, naturezas e possibilidades que, de alguma forma, encontram um meio para se conectar, né, com Brahma. Reconhecer esse Brahma e trabalhar dentro de si ali o que é uma submissão ao ego, né? Porque se a pessoa fala, eu sou Brahma, o ego começa a crescer, né? Não, eu sou uma pessoa autocontrolada, e aquilo vai tomando conta dela, né? Então ela vira quem lá? Ela vira o Karta, Aham Karta, eu sou o autor, né? E justamente não é essa a ideia. Então eles encontram aqui um meio de de alguma maneira ali, tá usando tudo aquilo que eles são, que eles têm, que eles podem, que eles conseguem, a natureza deles, para poder se vincular a Brahma. Como ele vai falar aqui, né? Brahmagnava paregnyagnam yagnenaiva. Yagneva, yagnena eva. Eva, upachurvati. Então, upachurvati é o verbo, né? Que seria prefixo upa mais a raiz ru, tá? Upahu, que formou a palavra, o ru é isso aqui, ó. Oferecer, sacrificar, né? Oferecer, presentear, presentear com uma oblação, né? Apresentar uma oblação. Então, ru, que formou aquela palavra lá em cima, no particípio passado, ru, oferecer, ruta, oferecido. E agora, jurvati é ela no presente do indicativo. Então, com o prefixo upa, upahu, que é, ó, sacrificar, oferecer uma libação em adição a, né, fazer um sacrifício. Tá? Turruati. Vou colocar no. Turruati. Bota verbo. Tá vendo? Terceira pessoa do plural, da voz ativa, da classe 3, presente do indicativo, da raiz ru. Então, oferecem. Oferecem. Tá? Quem oferece? Aí a gente vai no nominativo, né? Aqui é terceiro caso. Aqui é acusativo, aqui é locativo, num composto nominal. E aqui o aparelho. Outros, né? Nominativo, plural, masculino. Outros oferecem aparejurvati. Outros oferecem o quê? Yajnam. E oferecem, yajna é o sacrifício. Tá? Botar assim, porque vai ficar esquisito, né? O sacrifício pelo sacrifício. Oferecem o. Vai ficar esquisito, mas vou botar assim, ó. Oferecem o oferecimento. Tá? Ou a oferenda, fica melhor. Oferecem a oferenda. Oferenda. Aparejurvati yajnam. Outros oferecem a oferenda. Aí, o que? Terceiro caso, né? Yagnena. Pelo sacrifício. Brahmanal. Aqui é ao. Que seria Brahman mais Agni. Aqui na verdade não, o composto nominal, Brahmagni. Para ficar o locativo, né? Agnal, no fogo. Agni, fogo, Agnal, no fogo. Então, outros oferecem a oferenda pelo sacrifício no fogo. Que fogo é esse? Que é Brahma. Todos eles
em suas disciplinas, em seus svadhyayas, né? Eles estão treinando a mente para reconhecer Brahma, porque vidas e vidas nascendo e morrendo devido à ilusão. Então, agora, por meio do yoga e das suas práticas, eles vão treinando a mente para poder reconhecer a manteiga no leite. Então, e outros, os yogis, oferecem o sacrifício divino. E outros oferecem a oferenda pelo sacrifício no fogo que é Brahma. E aí, ó, não para aí, né? Que a pessoa continua falando, cara, não tem nada para oferecer, tá? Oferece seus pensamentos, ofereça suas intenções. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, ofereça o seu trabalho. Então, tudo é ali uma forma de conexão com a realidade. Shrotradirindriyani Samyamagnishu Juhvati Shabdadim Vishayananya Vishayananya Indriyagnishu Juhvati. Então, Juhvati, a gente já viu, né? É da raiz ru, do terceira pessoa do plural, presente indicativo, oferecem, oferece. Quem oferece? Aí você vai no nominativo, né? Achou o verbo nominativo. Anye. Anye, nominativo, plural, anye. Pronome? Vamos ver. Ó, nominativo plural masculino de Anya. Anya, outro. Anye, outros. Outros oferecem. Oferecem e o quê? Aí você vai naquilo que está no acusativo, né? Que é aquilo que vai ser oferecido. Shotra, Adini, Indriani. O que ele está oferecendo aí? Shrotra, ó, ouvido. Tipo, começando pelo ouvido, né? Outros oferecem o quê? Os sentidos. Indriani. Outros oferecem os sentidos. Só que é Shrotradini. São todos os sentidos, tá? Que ele está oferecendo. Só que ele começa Shrotrad, começando pelo ouvido. É o ouvido, né? E os outros sentidos, né? Então, quando ele fala Shotrad, assim, o ouvido e os outros sentidos. São todos os sentidos. Vou dar um exemplo aqui prático. Você vai cultivar dentro de você uma disciplina, tipo assim, eu não escuto fofoca. Eu não escuto música imbecil, música podre, sabe? Não vou escutar um tipo de música que deprecia. Eu vou escutar um tipo de música que me traz um sentimento onde a minha mente fica mais sutil, mais leve, mais tranquila, para que eu possa cultivar nela essa tranquilidade para poder entender Brahma. Porque uma mente bagunçada não entende. Então a pessoa compreende isso. Então o que ela faz? Eu vou colocar meus sentidos dentro de um comando para que eu possa direcionar eles para onde eu quero. Então, em algum momento, eu falo, vamos direcionar você para a meditação, para o estudo e tal, não sei o quê. Então, começando pelo ouvido e os outros sentidos. Então, outras pessoas oferecem os sentidos, começando pelo ouvido. Tá? Começando pelo ouvido, ó, outros oferecem
os sentidos, começando pelo ouvido, Shrotra, Samyama Agnishu. Samyama, ó, vou botar aqui. Prefixo sam, a raiz yam, que quer dizer controlar, mais o sufixo nominal primário, a, sam, todo, né? O tudo, completo, yam, controlar, yama, controle, samyama, controle amplo, autocontrole. Vou botar aqui, ó. Samyama. Essa palavra é bem conhecida, samyama. Que é uma restrição, é um controle. Lembra sempre, né? No capítulo 6, isso vai ficar claro. Krishna vai falar, Shanai Shaneiro Paramei. Tipo, devagar, com calma, vai com carinho com a mente. Não é para fazer força com a mente. Você não faz força com a mente porque você é igual um pitbull na coleira com uma criança segurando. Você vai arrastar a criança. Então, na verdade, você não faz força. Você aponta para a mente um valor maior. Não se faz força. Força você cansa. Tá? Então, com devagar, com calma. Como o Krishna vai falar no capítulo 6. Então, esse controle aqui não quer dizer que você seja mais forte que a mente. Quer dizer que você é mais inteligente que a mente. Então, outros oferecem os sentidos, começando pelo ouvido, oferecem aonde? Agnisho, nos fogos do autocontrole. Agnal é no fogo, né? Agnisho já é o plural do locativo, né? Agnisho. Agnisho. Então, é o locativo plural masculino. Fosse Agnal, seria o fogo, no fogo. Agnisho, nos fogos. Então, outros oferecem os sentidos, começando pelo ouvido, nos fogos do autocontrole. Poderia ser só no fogo, muitas traduções estão assim, no fogo do autocontrole. Tá? Aí, Anya, de novo aqui, né? Oferece. Jurvati, oferece. Quem oferece? Aqui é Anye, né? Aqui também é Anye, né? Mas isso aqui aconteceu o Sanji. Vou botar aqui, ó, que é uma pegadinha sinistra, ó. Anye é a palavra, né? Indriane. E aí, junta com o I aqui, ó. O que vai acontecer? Isso aqui vai virar A, ó. Olha lá, virou A. Então tem que tomar cuidado. Que aí você vai pegar esse Anya, vai jogar aqui no index aqui, vai dar nada. Vai dar nada. Então eu já sei que aqui é o nominativo plural, né? Outros, né? Outros oferecem. Oferecem o quê, ó? Bichaião. Oferecem os objetos. O que é objetos? Existe o indriya, que é o sentido, e existe o vinaya, que é o quê? É o objeto do sentido, tá? O vishaya do ouvido é o quê? Som. Né? O vishaya do olho é o quê? Cor e forma. Então, um ali vai colocar no fogo do autocontrole os sentidos. E o outro aqui vai colocar os sentidos, os objetos dos sentidos. Outros oferecem os objetos. Ó, Shabdadim é o quê? Shabda é o som, né? Shabda. Shabda. Adi. Shabdadi. Quer dizer o quê? Oferece os objetos, começando pelo som. Shrotradi, Shabdadi. Vou botar assim, ó. Shabda, som.
né? Cadê? O som, né? Barulho na voz. Escravidade. Então, os objetos dos sentidos, começando com o som. Outros oferecem os objetos, começando com o som, tá? Aonde? No fogo dos sentidos. Aí, o que é isso, né? No fogo dos sentidos. Então, em depositar nos seus sentidos, para você depositar alguma coisa aos seus sentidos, por exemplo, você se colocar para assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, fazer alguma coisa, comer alguma coisa, você vai antes colocar uma régua, um critério. Então, por determinadas coisas ali que eu vou restringir para poder desenvolver na mente uma capacidade de fazer coisas que ela não quer fazer. Então, a mente ela começa a ter mais aceitação e começa a perceber uma capacidade de entender que ela pode não fazer o que ela quer ou fazer o que ela não quer. Tá? Porque muitas vezes o quê? Como eu já falei, né? A gente tem o preyas, que é aquilo que é tudo que é agradável, que é bom, que é delícia, que é ótimo, né? Que seria uma coisa confortável, né? E a vida tá cheia disso, né? E a vida também tá cheia do quê? Do Shreyas. Então, preyas é aquilo que é bom aos sentidos. Shreyas, aquilo que é bom para a sua vida como um todo. Aquilo que é o recomendado pelos sábios, né? Então, aos seus sentidos, eu só coloco Shreyas. É um exemplo clássico, né? Um exemplo. Eu não escuto música de degradação, sabe? A música não agrega em nada, não te leva para lugar, não te leva para um estado de animalice, né? Eu não escuto, né? Não frequento esses lugares, eu não comungo com pessoas que têm esse tipo de coisa como estilo de vida, não me aproximo. Não me sinto melhor por isso, porque senão seria o ego lá do arrancar, tá? Mas é uma coisa que eu não me coloco, eu não me exponho a isso. Então, que tipo de música eu escuto? Louvores, música clássica, entendeu? Isso me faz melhor que alguém? Não, me faz nem um pouco melhor que ninguém. Só me faz uma pessoa que, tipo assim, tem uma determinada disciplina que prefere usar um som, Shabda, para poder elevar a minha mente a Deus. Ao invés de criar na minha mente ali certos tipos de marcas, né, samskaras, que num reflexo, tipo, na hora de dormir, num sonho, aquilo tudo vai ficar processando, me levando para um tipo de coisa que eu não gostaria de ir. E não é Shreyas, é Preyas. Então, beber, não vou beber, tá? Então, são certos tipos de coisas ali que você vai começar a adotar para poder colocar a sua mente dentro de um comando, de um controle, de uma disciplina. Tudo isso aí nunca deve ser a disciplina, ela não é o fim. A disciplina, ela é o meio, tá? Porque o que a gente vê? Pessoas lá entoando mantras com o fim em si mesmo. Tipo assim, eu tenho que cantar tantas voltas nessa japa. Eu tenho que entoar o Gayatri sempre no amanhecer e no entardecer. E se a pessoa não toma conta, qual é a tendência da mente? A tendência da mente é automatizar as coisas.
Então, acaba que aquilo ali que seria o meio pelo qual a mente se torna apta, passa a ser o fim. Então, o conhecimento, né, que seria o objetivo, o fim, né, e a disciplina como meio preparatório para o conhecimento, ele é totalmente pervertido, né? Então, e é uma tendência do ser humano, né? Não é à toa, né, que Jesus veio lá atrás, né, chamando os fariseus de hipócritas, né? Hipócritas do grego ali quer dizer é um ator, né, que finge, né? É uma coisa fingida, né? Então, que é a origem do grego da palavra. Então, por quê? Porque eles ficavam discutindo entre eles muito mais regras, o que era puro, o que era santo, o que devia, não devia fazer, não sei o que no sábado, não sei o que lá, e deixava os anseios humanos reais ali eram deixados de lado. Então, era muito um jogo de ego e tal. E até hoje, assim, a humanidade é assim, né? Então, a disciplina, ela é sempre o meio, nunca é o fim em si mesmo, tá? E outra coisa também, a sua mente nunca está dissociada da disciplina, porque senão é só uma disciplina física, como se você fosse para academia. Você treina o corpo, tua mente está naquelas músicas lá, tá lá, tranquilo, treinou o corpo, tomou teu whey e foi embora, né? Mas, na verdade, a gente está falando dessas disciplinas aqui, é a mente presente, sempre, em contemplação, processando, pensando, tá? Senão, não adianta, é só mais uma coisa que você faz dissociada do conhecimento. Então, outros oferecem os sentidos começando pelo ouvido, nos fogos, né, do autocontrole. Outros oferecem os objetos, começando pelo som, no fogo dos sentidos. Então, aos meus sentidos, eu só vou comer determinadas coisas, eu só vou ouvir determinadas coisas, só vou falar determinadas coisas, só vou ver determinadas coisas, tá? E eu restringo aquilo que vem até os meus sentidos para que a minha mente possa começar a se nutrir de uma outra coisa, né? Porque faz diferença, né? Você ouvir uma música que é deterioração pura e você ouvir, por exemplo, um louvor, né? É bem diferente. Então é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula aí. Fabrício? Oi? Oi, Fabrício. Pode falar. Oi, Agora que eu vi que você levantou a mão aqui. Ó. Desde o início da aula. Nossa, sem problema. Não, tem que dar risada. Mas como fica fechado aqui? Não, sem problema nenhum. Veja só, na verdade eu tenho uma dúvida. Não fica muito claro para mim a diferença efetiva entre Jnana e Vijnana. Por quê? Jnana, de uma forma geral, quando a gente está lendo assim textos de fundo filosófico, como a Gita é profundamente filosófica, você fala de Jnana num sentido que já é de um conhecimento específico, né? Um conhecimento no sentido mais de uma sabedoria, um conhecimento superior, né? De uma ordem sublime, digamos assim. E aí eu não sei exatamente a diferença de Vijnana. Desses eu li alguma coisa falando de Vijnana, me parece que a tentativa era de colocar Vijnana como um conhecimento ainda mais destacado. Não sei se eu me engano, mas eu não entendi claramente a diferença, não. São duas, assim, primeira coisa, né? Primeiro, as palavras não se apeguem a um significado fixo, porque dependendo do contexto, aquela palavra pode ter outro significado. Mas dentro do contexto da Gita, Jnana é simplesmente o conhecimento. É eu chegar para você e falar assim, olha, o espaço sideral, ele não tem som. O som não se propaga no vácuo. Aí você fala, ah, tá. Mas você nunca foi no espaço, você nunca abriu a boca no espaço, você nunca tentou falar no espaço, nada. Aí eu chego e falo assim, então vamos pegar um disco voador,
Vamos lá no espaço, lá, vamos abrir a janelinha e tenta falar. Você vê que não consegue. Então, quando eu falei assim, o som não se propaga no vácuo, é conhecimento. Quando você foi, entrou no disco voador, botou a cabeça para fora lá e falou, tentou falar e não conseguiu, é reconhecimento, vignana. Então, Jnana não necessariamente é sempre teoria, tá? Porque isso depende no contexto na qual ele é usado. Mas quando você coloca os dois juntos, você pode falar que Jnana é um conhecimento, é um entendimento sobre alguma coisa. E Vijnana é o reconhecimento. Por exemplo, quando eu estava lá na trilha lá e me deparei com uma cobra e depois eu vi que era uma corda, eu tive um reconhecimento. Eu reconheci que não era uma cobra, era uma corda. Então, o reconhecimento é aquilo que já não é mais uma crença, já é uma visão própria, uma visão pessoal. É uma coisa que ninguém fala assim, me falaram. Fala, não, eu sei, eu sei. É como se fosse uma epifania ali. O Samadhi é um Vijnana. É um Vijnana, quando, assim, quando o cara fala lá, eureka, né? Que saiu pulando, que descobriu, é o Samadhi. Tá? Que ele é um estado ali onde você conseguiu enxergar, você conseguiu entender. De determinada maneira, foi esse entendimento que impactou totalmente na sua forma de olhar para si mesmo e, consequentemente, lidar com o mundo. Né? Então, quando Krishna vai falar lá nos versos aí do capítulo 6, capítulo 9, tá? Ele vai dizer, Jnana Vijnana Sahitam, o conhecimento junto, Sahitam, com Vijnana, com o reconhecimento. Então, não basta só conhecer. Conhecer, eu abro o livro e leio. Agora, na meditação, na contemplação, por meio com suporte das disciplinas, aquilo que é conhecido se torna reconhecido. Tá? Mas é verso a verso que tem que ver certinho. Entendi. Então, a gente poderia pensar, em princípio, algo que se aproxima de Anubhava, que é o que se chama realização, é isso? Como o Brahma É o Anubhava. assim, indicação, sentimento, não. Seria, na verdade, o pratyaksha. Pratyaksha. Mas Pratyaksha não é só dos sentidos corporais? Agora, essa é uma dúvida que eu tenho. Não. Quando o Krishna fala lá no capítulo 9, ele fala assim, ó, Raja Vidya Raja Guhyam Pratyaksha Vagam. Deixa eu botar aqui, ó. Quer ver? Vai ser melhor se eu colocar aqui, de cabeça. Raja Vidya Raja Guhyam. Vou botar aqui. O Pratyaksha, ele é uma forma de conhecimento empírico, ou seja, aquilo que é contra os olhos. Ele fala assim, ó, aqui, ó. Esse conhecimento, vidya é a palavra para jnana, tá? Ou vijnana. Esse conhecimento é rei, esse conhecimento também é o segredo, né? Ele é o quê? O maior, esse é o Tama Pavitra, esse é um maior purificador, o purificador supremo, né? Porque a ignorância é o maior, é o fator de aprisionamento, né? E uma vez se elimina a ignorância, ela não volta a aparecer novamente. Aí ele diz, ó, Pratyaksha Avagamam Dharmyam. Então, esse Dharma, esse elemento, né? Ele é compreendido por Pratyaksha. Esse Pratyaksha aqui seria exatamente o Vijnana, tá? Então, o Aksha quer dizer olho, né? Aksha quer dizer olho. E o Prata quer dizer contra, né? Aquilo que é contra o olho, né? Cadê?
Aqui. O olho, né? Esse prefixo prati quer dizer contra. Então, pratyaksha. É aquilo assim, pô, ninguém precisa te dizer que no inverno faz frio, que você entra lá, vai lá fora, tá frio pra caramba. Né? Então, ninguém, você não precisou ouvir de alguém, você mesmo foi lá e percebeu. Né? Então, a ideia é que todos os conhecimentos, todos os entendimentos, todos os ensinamentos da Bhagavad Gita, aqui elas são o quê? Shabda, né? Ouvido, né? Mas, pelas disciplinas, tem que se tornar o quê? Conhecidos por Pratyaksha. Porque você precisa validar, né? Ah, o mestre disse, o mestre disse, tem um monte de mestre aí dizendo um monte de coisa, né? Você sabe que esse mestre está uma coisa certa, né? Porque você vai pegar e existe uma disciplina, um meio pelo qual aquilo é validado na sua vida, tá? Mas seria isso. Beleza, pessoal? Beleza, obrigada, Fabrício. Boa noite, bom Valeu, até descanso. terça que vem. Tchau, tchau.